passamos por lutas, sem Deus é refúgio contra o mal. Não queremos falhar frente à provação, mesmo que nos ataquem ou que nos persigam, temos Deus, fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus nos dá. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos sempre ao seu lado. Mesmo na escuridão, nos toma pela mão. Quem irá derrotar-nos se nós estivermos com o Senhor? Fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos sempre ao seu lado. Em meio à escuridão, não há o que temer, nos toma pela mão. Ninguém nos vencerá, viramos ao Senhor, vitória haverá. Não há ninguém capaz de separar-nos do céu ao mundo, está ao nosso lado. Fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos a cada instante bem seguros, sempre ao seu lado. Feliz sábado a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui novamente na Igreja do Jardim Lindóia para fazer mais uma transmissão do nosso culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Como sempre, vamos começar a nossa apresentação de hoje. Feliz sábado, Beth. Feliz sábado. Seja muito sábado, bem-vinda. irmãos, todos bem-vindos. Todos que estão nos assistindo também online, vamos começar com uma oração de agradecimento para que Deus nos oriente os momentos a seguir. Oremos. Amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque aqui estamos, Senhor. Te agradecemos imensamente essa oportunidade. Podemos partilhar a Tua palavra a todos que aqui estão, a todos que estão nos assistindo também. Peço a presença do Teu Santo Espírito entre nós, sobre os momentos que a seguir estaremos aqui reunidos. Sabemos, Senhor, que podemos contar também com a Tua presença entre nós. Abençoa a todos os que estão conosco, aqueles que estão distantes também nos acompanhando. Que o Teu nome, somente Teu nome, seja louvado e que tudo que aqui for feito seja para louvar e para Te adorar, ó Deus. Fica conosco, que eu te peço. Bem, nós vamos começar esse momento com o estudo da lição da escola sabatina.
certo? Para aqueles que não sabem, que não conhecem, talvez a doutrina adventista, nós temos um guia de estudos, que nós chamamos de Escola Sabatina. Estamos nesse trimestre estudando o livro de Isaías, o título Consolo para o Povo de Deus. Você gosta da Escola Sabatina, Beth? Amo. Exatamente. Amo porque aqui esmiuçar mais a palavra. Com certeza. Com certeza. A cada dia da semana tem um tema de estudos que durante a gente vai estudando durante a semana e agora nós vamos compartilhar. Temos um pequeno número de irmãos aqui presentes, seguindo todas as normas, né, de orientação que temos recebido da direção da nossa igreja, seguindo também as recomendações governamentais. Nós hoje estamos 9, que tem o título de Servir e Salvar. Posso ler o texto agora? Você lê? Vou ler então para vocês o texto base dessa lição de hoje. Está lá no livro de Isaías, no capítulo 42, no verso 1. Nós diz: Eis aqui o Senhor a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada, o sobre ele promulgará o direito para os gentios. Nós vamos hoje estudar e entender quem é esse servo ao qual a lição se refere. Esse título, Servir e Salvar, para mim, assim, é muito, muito importante. Porque as pessoas em procura da missão e se perguntam: qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? O que eu estou fazendo neste mundo? O que eu estou fazendo nesse mundo? Isso é uma dúvida que as pessoas têm, às vezes as angustia, na verdade. Será que eu vim só para sofrer? Será? O que será que eu vim fazer aqui? Por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu que nós, agora te pergunto, estamos aqui nesses momentos, né? Essa transmissão. Porque Ele fez um chamado. Exatamente. Nós dissemos sim. Eis-me aqui, Senhor. Eu gosto da lição porque ela esquadrinha a palavra. E aqui está. Nós não precisamos ir a Israel, a Cafarnaum, a Nazaré, para seguir os passos de Jesus. Com certeza. Claro que seria muito legal, né, tu olhar e ver aonde Jesus viveu, aonde ele, né, passou. Mas basta que a gente faça aquilo que ele fez. É verdade. Muitas vezes, muitas pessoas pensam que precisariam estar. Eu já tive esse pensamento. Como seria visitar os lugares por onde Jesus andou? Né? Como será você ter... Eu posso ver que até o momento, não se sabe o futuro, não tive essa oportunidade. Mas assisti muitos vídeos na internet, alguns vídeos que os nossos locais por onde Jesus andou, os lugares históricos, locais bíblicos, né? E algumas pessoas às vezes precisam. Eu tive uma amiga, né, vou contar para vocês também, que uma vez a gente deu estudo bíblico para ela, para a mãe dela, né? E fizemos um apelo para o batismo. Vamos batizar? Ela sim, ela aceitou. Mas a nossa surpresa foi que ela não aceitou se batizar aqui conosco. Ela quis se batizar no Rio Jordão. Olha. E ela foi até lá. Que bom que ela teve esse privilégio, né? Que ela foi até lá, porque ela disse que gostaria de se batizar, né, no Rio Jordão, né, onde foi batizado, e ela esteve lá. Até me trouxe um presente de lá, bem bonito, né? E conheceu, depois voltou contando a experiência que teve de visitar esses lugares. Ela falou que é bastante emocionante você andar em lugares onde o relato bíblico e a história confirma, né? Jesus, os discípulos estiveram. A nossa realidade é essa aqui. Graças à tecnologia, mesmo limitados, mesmo algumas pessoas não podendo estar presentes, graças à tecnologia nós podemos chegar até eles. Né? Podemos nos aproximar, mesmo que distantes, estamos juntos. Exatamente. Vamos dar continuidade então à nossa lição. Então a lição de hoje é servir e salvar. Eu já falei isso aqui para algumas pessoas,
Mas eu vou repetir, né? Talvez nem todos tenham ouvido. Quando eu estava fazendo meu curso, minha faculdade, em algum momento eu tive dúvidas. Eu pensei, será que eu continuo esse curso? Será que eu não continuo? E eu fui conversar com a minha orientadora. E falei para ela que eu estava com dúvida e que eu estava pensando em desistir, em trancar o curso de novo, né? De novo eu iria suspender. Aí ela me colocou uma psicóloga, ela me colocou a seguinte situação. Pergunte para você mesmo, esse curso, esse aprendizado que você está tendo, vai servir para ajudar as outras pessoas? Eu fiquei assim, né? Fiquei em choque, né? A gente faz uma pergunta para o psicólogo e a gente responde com outra. É bem assim, né? No post também você faz uma pergunta e a gente responde com outra. E eu fiquei pensando. E consegui achar a resposta, sim, o curso que eu estava fazendo iria ajudar outras pessoas. E ela me disse, se o curso que você está fazendo vai ajudar outras pessoas, continue. Se você acha que não vai ajudar ninguém, então troca de curso. Interessante, né? Então a lição fala isso, servir, Uma boa maneira de estudar para não ser egoísta. Com certeza, nós estamos aqui para servir. Servir a quem? Aqui na parte de domingo nós temos a nação serva. O que é ser um servo? O que é ser um servo? E quase não se usa essa palavra, né? É alguém que está ali para servir, né? Está em prol, em ajudar alguém. Exatamente. Né? E aqui, essa nação seria, né? Em Isaías, até o capítulo 39, tá? É relacionada ao povo de Israel. Estaria para servir, para levar adiante, né, a lei. A lei, nada, né? A partir do capítulo 40, aí já passa para Cristo. Sim. Né, que Cristo veio e desfez toda aquela... aquelas... não eram leis, eram os mandamentos, né? Não, aquele monte de regras que impunham regras. as pessoas, Sim. Né? E alguns se julgavam porque conheciam a lei, porque eles tinham mais estudo, que eles estariam, né, Sim. melhores, em melhor lugar, digamos assim. E isso foi dito que não, né? Aqui também tem uma coisa que me chamou a atenção, que o que a gente vive dizendo às vezes para os outros, não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou teu Deus. Eu te dou força, eu te ajudo, eu te seguro com minha destra fiel. Esse texto e aqui até que ponto a gente vai. Como disse a música, ser forte, corajoso. Muito apropriada essa música que nós cantamos no começo, porque estamos vivendo esse momento que nós precisamos ser, sim, fortes e corajosos. Ajudar e incentivar aqueles que muitas vezes não têm essa facilidade, né, essa determinação de ser corajosos. A pandemia veio justamente para, eu acredito assim, que para nos mostrar que somos todos iguais, claro, e que uns precisam dos outros, que não se vive só, que não se consegue viver numa redoma. Verdade. Embora tendo que nos proteger, que né, nos distanciar, a gente pode sim ajudar o semelhante. Com certeza. Então podemos dizer que nós também podemos ser servos, nos ajudando. É isso que é um servo. Ajudar, compartilhar. Nós temos um pequeno número, como eu falei no começo, se vocês quiserem fazer alguma observação, sinta-se à vontade, meus queridos irmãos. Bom, senão a gente... para quem está do outro lado também, vocês podem interagir ali, ou colocar o seu comentário, o seu questionamento, que nós vamos responder. Nós temos uma equipe aqui que está nos auxiliando, nos apoiando, então você pode colocar também ali no chat, né? Alguma dúvida que você tenha, se você quiser participar, fique à vontade. Nós estamos aqui virtual e ao mesmo tempo conectados, né, através da internet. Continuando, né? Então, o servo, quem seria esse servo, né? Segundo o relato bíblico,
Seria Israel, a nação, né, como a Beth bem já colocou no começo, estaria ali ao serviço. Mas o foco principal de toda essa lição que nós estudamos aqui, qual era o servo principal de tudo ao qual o profeta Isaías estava se referindo, né? Já no primeiro sermão de Pedro, já deixa bem claro. Quem era esse servo Certamente. estaria à disposição de todos. Quem seria capaz de estar à disposição da humanidade? Porque nós, muitas vezes, em ser nossa humana, nós podemos dizer que nós somos servos, que nós ajudamos o nosso, mas a gente escolhe as pessoas, né? Puxa, que chato isso. Às vezes a gente pode dizer que eu vou ajudar o fulano, mas eu não vou ajudar só 10, eu vou ajudar só 5 no mês que vem. Exatamente, mas nós sabemos, e essa lição está falando desse servo que veio aqui, né, na humanidade para ajudar toda a humanidade, que não teve restrições, correto? Então, quem é esse servo? Esse servo, esse rebento, essa raiz seria quem? Messias, Filho de Deus, Jesus. Jesus, o maior exemplo de toda a humanidade, de humildade, de entrega, de amor, um amor que nós provavelmente nunca vamos conseguir, né, externar da maneira como ele externou. A gente diz que ama o nosso próximo, devemos amar o nosso próximo, devemos seguir os ensinamentos bíblicos, mas muitas vezes é bem difícil porque a nossa capacidade é limitada, nós somos humanos, né? E mesmo sendo mãe, que todos dizem que o que mais se aproxima do amor de Deus é o amor de mãe, eu ainda digo, é muito pequeno. Meu amor é muito, muito pequeno. Eu fico pensando, né? Deus entregou o seu Filho único para morrer por todos nós. Eu fico me perguntando, eu tenho um filho, será que eu... Exatamente. Será que eu teria coragem, então, se houvesse uma situação de entregar o meu filho por alguém que eu, no meu julgamento, julgasse que não merece, que não mereceria? Eu vou confessar aqui publicamente que eu fiquei mal quando o meu filho esteve fazendo, prestando ali no exército as provas, e eu fiquei em pânico, imaginando que ia liberar o meu filho para o exército. Imagine liberar a vida dele para alguém. Como o nosso egoísmo, isso que dizem que mãe, o amor de mãe, não dá para dizer que o amor de irmã se aproxima, o amor de Deus está muito. Por isso que eu faz isso com teu filho, Beth? Muito, muito pequeno. Pois é, que coisa, né? Algum comentário se tiver? Pequeno e egoísta. Muito egoísta. Sim, continuando aqui. Então, esse servo, depois que foi anunciado ali, que foi apresentado, que o profeta Isaías apresentou Jesus. Jesus foi maior da humanidade, grande mestre, símbolo da paz, símbolo de todo. Não diz ali, Mateus 12 cita, e aplica-se o silencioso ministério de cura de Jesus, o Filho de Deus em quem sua alma se compraz, cujo ministério restabelece a aliança de Deus com o povo. Jesus veio para nos resgatar a todos do pecado, da perdição, veio nos trazer a salvação e a vida eterna. Esteve aqui entre nós, morreu na cruz, e nós cremos na sua volta, ressuscitou e cremos na sua volta. Estamos aguardando. Jesus morreu para confirmar uma nova aliança e obter justiça para o mundo ao expulsar Satanás, o estrangeiro, que usurpara a posição de príncipe deste mundo. Vejam bem, essa colocação. Vamos continuando, falando ali. Alguma colocação você tem? Messias. Qual foi uma profecia muito impressionante que aparece lá em Isaías 44, 26? A profecia sobre Ciro. Cerca de 1 século e meio, mais ou menos, antes do nascimento de Ciro. Ele já era um escolhido. Sim. Então, por isso o título aqui de Messias persa, que é o ungido, o escolhido. O Ciro se aliou ao tio, que era Medo, por isso veio os Medos persas, após Babilônia.
E aqui também tem a questão que foi descrita de como ele tomaria a Babilônia. Impressionante a precisão dessa profecia, Que né? está no meio de 2 rios, Certo. né? Como eles faziam um cerco, né? Exatamente. Para que não entrasse alimento, para que, né? Mas só que assim, a Babilônia tinha para ficar ali em torno de meses, anos, sei lá, sem precisar de recursos de fora. O povo organizado, né? Mas, como é um ungido, é um escolhido, Certo. teve sapiência e lá, né, foi como ele não totalmente secou Sim. a água do rio, mas passaram com água pela coxa, ou seja, quase nada. E o que é bem interessante isso, essa previsão de Isaías, né? Na predição sobre si, Deus provou a sua divindade singular ao demonstrar que somente Ele conhece o futuro. E Incrível, tem muitos que estudam e querem dizer que tinha 2 Isaías, que um fez uma parte, outro fez outra, mas existem provas em Londres, o cilindro de Ciro, que ele tem toda a história de como ele fez e está exatamente como está na Bíblia. Tá? E se tu estudar todos os capítulos, tu vai ver que a forma dele se expressar, em momento algum, denota uma outra pessoa. Que impressionante. E ali isso, né? também tem todo o livro de Isaías. Sim. Então, continuando aqui, né? Para confirmar o que você falou, que está escrito aí nos estudos, o fato de Isaías ser profetizado com precisão e nominalmente, a vinda de Ciro incomoda aqueles que não creem que profetas recebem predições de Deus. Né? Vamos resumir aqui, continuando, nos diz que a mensagem fundamental do livro de Isaías, que é o livro que nós estamos estudando, é coerente em todo o seu livro. Confia no Deus verdadeiro, inclusive no seu libertador messiânico, em vez de confiar em outros poderes. Como tem em Apocalipse nos diz, ainda hoje temos muitos que estão presos na Babilônia mística. Ainda, né? Mas nós devemos nos alegrar, porque Cristo vem nos salvar. Amém. Cristo vem nos buscar. Uhum. Então, resumindo toda essa lição da semana, o ponto central que a gente estudou aqui é Jesus como sendo o servo compassivo e sofredor. Deus o chamou e nomeou antes que ele nascesse, fez da sua boca uma espada e nele seria glorificado. Deus usou esse servo, né, para trazer a nação de Israel de volta. Aqui está falando claramente sobre Jesus, né? Nos diz lá em Daniel 9:26 que o ungido será morto e não terá nada, porém ele se apega na fé. Continuando, Isaías profetizou também sobre um servo com uma natureza humana, seria Jesus. Jesus era humano. Às vezes as pessoas, não, Jesus era Deus. Jesus veio a esse mundo com a natureza humana, para que nós não pudéssemos dizer Não assim, se valeu da sua divindade em benefício próprio. Porque Jamais. às vezes algumas pessoas dizem, não, mas Jesus ele venceu todas as provações porque ele era Deus. Mas ele disse, né? Ele veio, nós também teremos provações porque ele veio vencer o mundo, nós também venceremos o mundo. Então, e até hoje Satanás vem trabalhando na mente das pessoas para colocar de que não era assim, que ele não que ele se beneficiou, enfim, para confundir, né? Confundir as pessoas. Inclusive, na época de Cristo, né, o pessoal pensava um rei, um
político. O Exatamente. político queria tomar o poder e ia libertar todos Com certeza. do poder de Roma, mas não era essa libertação. Ainda falando sobre Jesus, ele foi testado como nós e que provou ser ele o autor e consumador da fé, uma fé real e pessoal que ainda pode dizer, meu Deus, quanto mais nada parece valer a pena. Vamos resumir aqui e finalizar então esse estudo, que nos diz, o resumo de tudo que nós estudamos essa semana nos diz o seguinte, que a libertação requer o quê? O libertador, e esse libertador nós conhecemos, esse libertador é Jesus. A nação que serviu a Deus seria libertada por dois resgatadores. Foi Ciro, a qual o Beth falou bem, né? Nos explicou que livraria os cativos do exílio babilônico, conforme nós falamos, o servo anônimo, cuja identidade como Messias é progressivamente revelada. Esse servo restauraria a justiça e traria de volta a Deus a comunidade sobrevivente. Então, nós cremos que Jesus, nosso servo, nosso libertador, veio para nos dar a salvação. Amém. Mais algum comentário você quer colocar? Graças a Deus que foi estendido através de Paulo, né, aos gentios, e nessa nós entramos. Exatamente. Na próxima semana, na lição 10, vai ser Fazendo o Impensável. Convoco a todos que continuem estudando, para que a gente possa aqui estudar. E já vou fazer um apelo aqui comercial. Eu já recebi a nova lição do próximo trimestre. Quem ainda não tem, se agilize para adquirir o seu exemplar, faça a sua assinatura, porque aí você garante para a assinatura anual, que é bem melhor, recebe na sua residência. A próxima lição vai ser a promessa, a aliança eterna de Deus. Agradeço, Beth. Até o próximo. Até o próximo, obrigada. E agradeço a todos vocês que estão nos assistindo. Vamos continuar agora louvando a Deus. Podemos cantar o hino de número 330, por favor, um pouco de louvor. Vamos louvar o nosso Deus agora. E damos continuidade, não terminou ainda. A gente vai continuar com a nossa programação aqui. 330, vamos cantar.
Que bênção, né? Podemos trabalhar na seara do Senhor. Que Deus abençoe a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos, os irmãos que estão nos assistindo também. E nós estamos passando por um momento bem complicado, né? Onde as igrejas novamente foram fechadas, agora foram liberadas algumas restrições, algumas pessoas podem entrar, mas nós estamos aqui transmitindo para vocês. Eu queria pedir a vocês, pedir muito, que cada um se cuide, se protejam, levem a sério o que está acontecendo. Essa questão com esse vírus é bastante sério, bastante importante. Então agora eu vou colocar um vídeo para vocês, algumas ações, e quero dizer que a nossa igreja, toda a igreja adventista, e a nossa igreja aqui do Jardim Lindóia, estamos todos cuidando, né, mantendo os cuidados preconizados com essa questão do coronavírus. Então, peço que vocês em casa também se cuidem, se protejam, né, e mantenham os cuidados, porque esse vírus está muito mais perto do que a gente imagina. Que Deus abençoe a cada um de vocês e tenha um bom sábado. Vamos assistir o vídeo. Uma coisa muito importante de se saber: o vírus do corona não fica suspenso no ar. Por isso, não precisa prender a respiração para não pegar. Existem dois tipos de contaminação. Um por gotículas. Essa é quando alguém tosse, espirra, fala ou até respira perto de você. E da boca dessa pessoa voam gotículas invisíveis que podem ter o vírus. Mas essas gotículas não ficam no ar, elas caem no chão. Então qual é o problema? O problema é se, antes de cair, elas entrarem na sua boca, no seu nariz ou até nos seus olhos. Por isso é tão importante fugir das aglomerações, manter uma distância de 2 metros e todo mundo usar a máscara. 2 por contato, que é quando você toca alguma coisa onde o vírus caiu. O lance é que, depois que sai de alguém, o vírus pode sobreviver em algumas superfícies por até 3 dias. Então tem problema tocar em área contaminada? Não, o vírus não entra pela pele. Mas pega a visão, o problema é depois você levar a sua própria mão para os olhos, para o seu nariz ou para a sua boca. E a gente faz isso o tempo todo sem perceber. Então fica a dica, lave sempre as mãos com água e sabão ou use álcool gel. E claro, faz uma forcinha para lembrar de não tocar no rosto, hein? Aí deu aula. É isso aí, amor. Vamos nos cuidar, tomar todos os cuidados para que tenhamos saúde. Isso é o que Deus quer. Agora eu convido os irmãos que puderem colocarem-se de joelho ou curvar as suas frontes para conversarmos com o Pai. Amado Deus e Pai, obrigada, Senhor, por mais esse dia, por mais uma semana de bênçãos e vitórias. Paizinho, quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, embora que um número reduzido, mas estamos aqui para te louvar e bendizer o teu nome. Pai, peço agora, sem merecer, que perdoe as nossas falhas, que perdoe os nossos pecados, que abençoe, Pai, a cada um dos teus filhos aqui presente e os que estão nos assistindo, Pai, não só a eles, como aos seus queridos. Peço, Pai, pelos que estão sofrendo nos leitos de hospitais, nos presídios, ou até mesmo nas suas casas, Pai, que estão domiciliados por causa de alguma enfermidade. Te peço, Pai, emprego para aquele pai de família que está precisando de sustento para seus filhos. Te peço, Pai, proteção para todos que precisam, Pai, estar na linha de frente, como a gente diz,
aqueles que estão na área da saúde, nos serviços essenciais. Te peço, Pai, pelos nossos ofertantes, pelos dizimistas, Pai. Abençoa-nos, Pai. Que possamos sempre, Pai, te devolver tudo aquilo que Tu tens nos dado, nos concedido. Te peço, sem merecer perdão dos nossos pecados, peço agradecida no doce nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade à nossa programação. Hoje, na lição da Escola Sabatina, como os que puderam acompanhar, nós falamos sobre servir e ajudar os outros. Mas como podemos servir? De várias formas. Nós podemos servir dando uma palavra de conforto, ouvindo alguém, ajudando. Nós podemos ajudar também doando, fazendo alguma doação de alimentos, alguma doação de bens materiais. Podemos servir também com o nosso tempo. Enfim, existem várias formas de servir. Nós, como forma de gratidão, nós também podemos adorar e louvar o nosso Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, porque muitas vezes, se nós não temos como alcançar a todas as pessoas que estão precisando, através dessa doação, esses recursos chegarão nas mãos das pessoas certas. Então, agora, nesse momento, já foi feita oração agradecendo, convoco todos aqueles que aqui estão presentes, que vieram preparados para fazer a sua doação, das suas ofertas e dos seus dízimos. E quem está em casa, nós temos um aplicativo, um Serve-me, onde através desse aplicativo você também consegue fazer doação dos seus dízimos e das suas ofertas. Ao som da nossa música, os que estão preparados, sintam-se à vontade e com certeza receberemos todos muitas bênçãos de Deus. Obrigada a todos que participaram, que puderam contribuir. Vamos dar continuidade à nossa programação, adorando o nosso Deus, cantando um louvor agora. Estou aqui, ao som da música, os que aqui estão, peço que se coloquem em pé. Você que está nos acompanhando também pode cantar, porque vamos projetar na nossa tela.
temos, né, ouvimos agora. Quero apresentar para vocês agora o nosso convidado de hoje, professor Ronaldo, da Igreja Monte Belo, também professor da Igreja Adventista. Muito obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite, dividir conosco a palavra. Fique à vontade. Olá, bom dia, feliz sábado a todos os irmãos, amigos que estão aqui conosco presentes e para você também que nos acompanha de casa nesse sábado, seja muito bem-vindo a essa transmissão, a programação aqui da nossa igreja e que Deus possa abençoar você e a sua família também. É um privilégio poder estar aqui na igreja Jardim Lindóia, né? Nós algumas vezes aqui estamos e Deus nos proporciona a oportunidade de estarmos juntos nessa manhã para compartilharmos
da sua palavra, das bênçãos, né, através do estudo que aqui faremos. Obrigado, irmã Estela, os queridos, pelo convite de estarmos aqui juntos, compartilhando, repartindo a mensagem da palavra do Senhor. Eu gosto sempre de pensar, antes de abrirmos a palavra de Deus, naquilo que a escritora norte-americana chamada Ellen White escreveu em um certo momento nos seus livros, dizendo que quando o homem, ela usando aqui o sentido genérico da palavra, né? Quando o homem assume o púlpito, diz ela que sai de cena a pessoa do homem e entra em cena a pessoa de Jesus. A minha oração nesse momento, nessa manhã, é para que de fato nós consigamos ouvir a voz de Jesus, né, falando com cada um de nós através aqui da reflexão da sua palavra. E você que está nos acompanhando, eu te convido, assim como os irmãos que aqui estão, para que a gente possa então de fato neste momento nos conectarmos com Deus, deixar de lado qualquer eventual preocupação que nós temos e então podermos extrair da palavra do Senhor o melhor que pudermos para a nossa vida. Nós estamos vivendo dias bem difíceis, né? Já há aproximadamente um ano que a gente está dentro desse contexto de isolamento social, de cuidados necessários, como agora há pouco a gente viu aqui no vídeo a importância, né, de nos mantermos com distanciamento, com outros cuidados. E o interessante é que esse momento que começou já há quase um ano, tem uma perspectiva, a gente precisa se dando, refletindo para o preparo da mensagem. Eu fiquei lembrando que em junho do ano passado, eu recebi uma imagem, né, para o WhatsApp, compartilhada por um amigo, que tinha assim a frase: mais um dia normal em 2020. E a imagem ali tinha o quê? Era um dia lindo, um dia de sol bonito, e estava ali um ambiente de uma casa, né, e o pátio, e havia ali uma pessoa, uma mulher, que estendia roupas no varal. Na verdade não eram roupas, eram várias máscaras. Por quê? Era aquela ideia que a gente ainda estava há poucos meses usando, agora estamos quase um ano, esse novo acessório passa a fazer parte, né, do nosso dia a dia, e agora houve essa brincadeira ao criar essa imagem. A gente vai permanecer por algum tempo ainda, não sabemos quanto, usando isso porque é necessário para a proteção, para a prevenção, para os cuidados necessários. Agora, esse contexto de isolamento que a gente está vivendo, e nessa semana teremos medidas ainda mais rígidas, né, para tentar controlar, eu fiquei meditando nisso e encontro também na palavra de Deus, não sei se você sabia, momentos em que algumas pessoas, alguns personagens também viveram em isolamento. E nós vamos poder extrair um pouquinho disso nessa manhã, entendendo como eles viveram, o que nós podemos fazer, como podemos viver, mesmo diante de momentos difíceis, como esses que nós estamos enfrentando. Eu quero te convidar para você abrir a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 16. Atos, capítulo 16, nós vamos ler alguns versículos e extrair daqui algumas lições para a nossa vida. Você que está aí em casa, por favor, também pode pegar a sua Bíblia ou seu smartphone e abrir, localizar Atos capítulo 16, para que nós possamos então ler o texto bíblico e fazer a nossa reflexão. Você está com a sua Bíblia em mãos, eu estou aqui também. Olha que em certa ocasião Paulo ficou preso lá em Roma. Ele estava preso numa casa em que ele mesmo alugara, e ali ele ficou por algum tempo preso naquela circunstância, sob a vigilância de um soldado. E ali estava então Paulo tendo que ficar em isolamento de maneira forçada. Olha que interessante. O verso lá em Atos 28 ainda vai dizer, né, que o tempo de prisão, de isolamento, aliás, de Paulo foi 2 anos em que ele fica naquela casa, sozinho, sob a vigilância de um soldado, tendo que, impedido, aliás, de sair livremente, de circular, de pregar o evangelho, que era algo que ele gostava muito de fazer. Né? Nós, quando tivemos que ficar lá no começo da pandemia, algumas semanas, alguns meses ali, mais isolado e trancado, como foi difícil, muitas pessoas ali ficaram angustiadas, e aí se desenvolveu muitos quadros, né, de depressão, ansiedade, uma série de coisas por conta disso. Observe, Paulo, 2 anos isolado, 2 anos em casa, mas o interessante é que enquanto ele ficou nesse período isolado, nessa casa alugada, lá em Roma,
Paulo não deixou de pregar o Evangelho. Isso é interessante. Apesar do isolamento, ele podia falar, pregar. Então ele falava ali na sua casa, sem qualquer impedimento. E as pessoas vinham para ouvi-lo, né? Mas eu quero me deter então numa outra circunstância em que Paulo, agora acompanhado de Silas, eles são colocados também, por algum momento, dentro de um isolamento lá em Filipos, né? Quando eles foram presos lá, e a gente vai poder entender um pouco melhor esta história aqui no capítulo 16 do livro de Atos. Você pode nos acompanhar de casa, e o versículo 16 também em diante começa a contar o relato do que aconteceu naquela ocasião. Atos capítulo 16, verso 16, assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, eu quero fazer uma pausa, mas o texto começou dizendo nós estávamos indo, agora seguindo a Paulo e a nós. Eu quero só lembrar que o autor do livro aqui de Atos é Lucas, que também tem o seu próprio livro. Ele era um dos assistentes literários de Paulo, e ele estava nesse contexto também acompanhando e podendo presenciar esse acontecimento que se dava lá em Filipos. E então ele está dizendo que, seguindo a Paulo e a nós, no versículo 17, clamava, né, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Olha como eles reconhecem aqui: e vos anuncio o caminho da salvação. E isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se ao Espírito em nome de Jesus Cristo, disse: eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Olha que interessante esse episódio. Paulo, lá em Filipos, estava pregando o Evangelho, estava falando às pessoas sobre Jesus, anunciando a elas a salvação, anunciando para as pessoas que alguém podia libertá-las. E de repente essa moça, né, da qual a Bíblia não relata o seu nome, ela seguia Paulo durante alguns dias. O texto faz menção que ela estava gritando em alta voz. Aí você pode imaginar que alguém gritando próximo de outras pessoas que estão falando atrapalha. E assim, enquanto Paulo estava tentando pregar, tentando falar para as pessoas o quanto Jesus os amava, essa jovem, possuída por esse espírito adivinhador, atrapalhava o ministério de Paulo, gritando em alta voz. E então ele precisou, em nome de Jesus, como diz o texto bíblico, entrar em ação. E por entrar em ação, Paulo faz o quê? Ele acabou por exorcizar do corpo daquela moça o espírito adivinhador, ou melhor, o espírito causador de problemas. Paulo agora age de maneira enfática, e por conta disso, aqueles senhores que a possuíam são privados de lucros fáceis. Havia uma prática lá no primeiro século muito comum de adivinhação. Então muitos usavam esses métodos, né, para obter dinheiro de maneira fácil. E aqui era um desses episódios, e Paulo precisou entrar em ação. E por conta dessa atitude de Paulo em impedir que o evangelho fosse atrapalhado, em expulsar o demônio daquela moça, Paulo e também Silas, eles são agora açoitados e eles são presos posteriormente. Havia uma prática naquele momento, naquela época, em que as pessoas, quando faziam algo que eles entendiam estar errado, eram levadas para a praça pública, e lá eles eram então açoitados. E assim Paulo e Silas passam por esse momento muito difícil de serem açoitados em praça pública, e posteriormente ambos são presos, são colocados na prisão. E aqui a gente vê mais uma vez o contexto do isolamento da vida de Paulo e de também Silas. Eles que estavam servindo a Deus e comprometidos em compartilhar com as pessoas do amor de Jesus, agora são detidos, agora estão isolados, agora eles estão sendo momentaneamente impedidos de proclamar o Evangelho. E sabe, queridos, é exatamente nesse momento, quando Paulo e Silas são presos, são jogados lá na prisão, que começa uma reviravolta na vida desses dois camaradas. Algo muito incrível, muito interessante acontece. Lá na prisão, Paulo e Silas não param de testemunhar a respeito de Jesus. A despeito do isolamento que eles agora estão inseridos, eles continuam falando de Jesus, continuam testemunhando. E a história, o contexto bíblico, é bastante conhecido. Eu creio que todos vão lembrar os versículos seguintes, aqui 19 em diante, vai
relata em detalhes do que aconteceu enquanto Paulo e Silas estavam lá presos. Coisas incríveis e coisas sobrenaturais aconteceram na vida desses homens. O livro de Atos não fala mais nada a respeito da jovem escrava adivinhadora. O relato que nós temos já passou. Agora, os textos vão dar continuidade em outros relatos. Mas por que esse texto mencionou esse episódio? Certamente esse testemunho permanece para sempre, provando que Deus pode extrair glória até mesmo de situações completamente adversas, de momentos difíceis, como viveram Paulo e Silas naquela ocasião. Mesmo sendo injustiçados, Deus estava ali com eles. E sabe, queridos, a história de libertação de Paulo e de Silas, como relatado aqui no capítulo 16 de Atos, seguindo nos versos 19 em diante, e até o final do capítulo, vai contar em detalhes como que eles foram libertos. Foi algo incrível, fantástico o que aconteceu naquela ocasião. Vários aspectos ali estão inseridos nesse relato bíblico, né, das pessoas que estavam ali, que perceberam, que tomaram conhecimento sobre aquilo que aconteceu na vida deles. E o interessante é que, na maioria das vezes, quando se fala sobre esse episódio de Paulo e Silas na prisão, as pessoas costumam lembrar apenas do terremoto, daquele grande terremoto que aconteceu naquela noite. E eu ouso dizer aqui que o terremoto foi a coisa mais natural que possa ter acontecido. Agora, durante aquela noite em que Paulo e Silas estão presos na cadeia, aconteceram uma série de episódios sobrenaturais. E eu quero destacar alguns deles aqui nessa manhã, para que nós possamos compreender melhor o que de fato se deu naquela trama, naquela experiência de Paulo e Silas. Observe, o texto aqui vai nos falar, né, do terremoto que aconteceu enquanto Paulo e Silas estavam lá presos, né? O texto menciona que por volta lá no versículo 25 do capítulo 16, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, verso 26, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Olha que texto incrível relatando o terremoto. E eu já disse que terremoto é algo natural. Infelizmente, terremoto é natural. Hoje pela manhã aconteceu um terremoto na Islândia, de 5,2 graus na escala Richter. Ontem aconteceram pelo menos 4 terremotos em lugares diferentes do mundo. Anteontem, 2. Todos os dias da semana aconteceu terremoto. Aliás, terremotos acontecem com frequência todos os dias em diferentes lugares. Alguns com um impacto maior, às vezes são noticiados, outros nem são mencionados. Então, terremoto nos nossos dias, infelizmente, é algo natural. É algo que acontece com frequência. Agora, nesse relato bíblico, nós vemos que sobrenatural é ver um prisioneiro cantando à meia-noite, estando preso, estando numa circunstância adversa, estando num momento desfavorável. E aí surgem algumas perguntas para a nossa reflexão. O que fazemos à meia-noite da nossa vida? Não estou falando necessariamente no horário do nosso relógio, à meia-noite de um sábado, onde as pessoas às vezes estão aí curtindo, agora estão sendo impedidas, mas muitas aí de maneira até clandestina estão reunidas, festejando, outras em casa, talvez assistindo algum filme, alguma coisa. Mas o que nós fazemos na meia-noite da nossa vida? Isto é, o que nós fazemos quando nós estamos num momento difícil, atravessando uma circunstância adversa? O que costumamos fazer? Paulo e Silas, à meia-noite, numa prisão, depois de terem sido açoitados, portanto estavam machucados, eles cantavam e adoravam a Deus. Incrível, não? Amém? Amém. Paulo e Silas, mesmo estando num momento de dificuldade, eles estão louvando, enaltecendo o nome de Deus. Isso é incrível, isso é sobrenatural. Não é comum uma pessoa estando numa circunstância como aquela estar louvando a Deus. Por muito menos, às vezes, estamos reclamando, não é verdade? Agora, Paulo e Silas, enfrentando a espécie de isolamento do seu tempo, eles estão ali naquele momento louvando o nome do Senhor, cantando
orando, adorando ao Senhor. E aí nós vemos então que realmente é algo muito incrível, uma experiência sobrenatural na vida desses homens. No meio dessa pandemia, nós temos visto muito sofrimento, evidentemente, mas nós temos visto também pessoas reclamando de coisas banais, de coisas fúteis, não considerando que, a despeito desse momento difícil, estão vivas, estão podendo respirar, quando tantos não conseguem, porque precisam de um recurso externo para poder respirar. Pessoas reclamam por coisas que simplesmente não conseguem ter, e seria, se tivessem, apenas para um conforto a mais. Nós vamos pensar e refletir um pouco mais na maneira como nós vivemos nossa vida, no quanto nós reconhecemos as bênçãos de Deus. E na vida de Paulo e de Silas, nós podemos extrair aqui muitas lições importantes. Eles estão ali, 2 servos de Deus, comprometidos com a causa do Senhor, foram lá para Filipos, agora impedidos, agora açoitados, agora numa prisão, eles não deixam de testemunhar. Eles não ousam reclamar, mas estão lá louvando ao Senhor com cânticos e orando ao Senhor, testemunhando para os demais presos. O texto bíblico falou para a gente, enquanto eles oravam e cantavam, os demais presos assistiam. Eles faziam ali algo que realmente era para adorar e enaltecer o nome de Deus. E as pessoas que ali estavam, os demais presos, estavam podendo conhecer ao Senhor a partir da experiência desses homens, do testemunho desses homens. E aí eu repito a pergunta: o que nós temos feito na meia-noite da nossa vida? O que nós temos feito enquanto atravessamos por momentos difíceis? Reclamando da vida? Murmurando? Ou aproveitando as circunstâncias para também glorificar o nome de Deus, agradecer por aquilo que o Senhor tem nos permitido ter e testemunhar para que outras pessoas também conheçam esse Deus maravilhoso. Amém. Sabe, o relato bíblico vai falar de outros episódios. E a gente consegue entender aqui que o terremoto de fato é algo natural. Agora, sobrenatural é ver um prisioneiro rejeitando a liberdade. Eles tiveram a oportunidade de escapar. A partir daquele terremoto, as portas ali daquela cadeia foram abertas. Todos os presos estavam ali livres daquelas correntes que o prendiam. Nessa época, o tipo de prisão que existia era umas espécies de troncos em que prendia os pés dos prisioneiros. Na maioria das vezes eles ficavam sentados com aqueles troncos pesados que atravessavam os pés, as pernas, e ali eles ficavam detidos. Algumas vezes ainda tinha também cadeias que prendiam no pulso e estavam impossibilitados, portanto, de qualquer movimento. Mas agora, diante desse terremoto, tudo isso se abre, se quebra, se solta, e as pessoas poderiam sair. Mas se a gente continuar acompanhando o relato bíblico, vamos perceber que nenhuma pessoa saiu. Todos ali permaneceram, e isso de fato é algo sobrenatural. Eles estavam ali perplexos diante daquilo que assistiam, da experiência, do testemunho de Paulo e de Silas. Muitas pessoas são prisioneiras dentro de si. Muitas pessoas estão aí lutando para se ver livre de diferentes razões, coisas, e precisam encontrar uma libertação, e essa libertação, querido amigo, irmão, somente em Jesus. Só Jesus pode nos libertar. O terremoto naquele momento que liberta as cadeias que detinham aqueles prisioneiros é a demonstração do poder de Deus capaz de libertar qualquer pessoa das garras do pecado, do mal. Jesus tem poder para coisas sobrenaturais. Amém. E muitas vezes nós ficamos tentando nos libertar de determinadas coisas com o esforço humano. Aí cansamos, aí não conseguimos, logo desistimos. Quando podemos recorrer ao Senhor Jesus para nos libertar de toda e qualquer prisão que tenta nos deter aqui neste mundo. O relato bíblico vai mencionar no verso 37 que o carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordem para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz.
Opa, olha que interessante. De repente a gente pode olhar para esse texto e dizer, que bênção, Paulo e Silas são libertos. Mas sabe, o terremoto, insisto, ele é natural. Agora, sobrenatural é ver um juiz atendendo a ordem de um presidiário. Quando esse carcereiro chega e dá uma ordem para que Paulo e Silas sejam libertos, para que eles possam ir embora, nós vamos encontrar aqui no relato bíblico que Paulo e Silas não aceitam. O carcereiro chega, eu fico imaginando a cena, o carcereiro chega ali todo animado, todo feliz, para dizer para Paulo e Silas que eles estavam livres. Olha, os magistrados, disse ele, deram ordens para que vocês possam ir para casa, vocês estão livres agora. É a ordem, eles estão, portanto, Paulo, Silas, podem ir, vão em paz, sejam felizes. Fico imaginando as palavras que ele pudesse ter dito naquele momento. Agora, quando Paulo e Silas perceberam ou receberam aquelas palavras, eles pararam um pouquinho, sempre olharam. Fico aqui imaginando essa cena, e aí Paulo disse o seguinte: os homens mandaram nos soltar, não é? Só que tem algo interessante. Por favor, disse Paulo para eles, nós fomos presos de maneira injusta. Agora, depois de ter sido açoitado em praça pública, nós fomos presos. E aí Paulo questiona, agora querem nos libertar às escondidas? Não é isso que vai acontecer. Paulo resiste nesse momento. Quando aquele prisioneiro está dizendo, agora vocês podem ir, ele não percebe o ridículo da frase que ele estava ali citando para Paulo. Como se eles não pudessem ter saído antes, desde o momento em que as cadeias foram libertas deles. Mas então Paulo, ele insiste para que aqueles homens pudessem entender e conhecer o grande Deus a quem serviam. Eles não quiseram sair simplesmente escondidos, eles quiseram um outro momento. Então, terremoto é natural. Agora, sobrenatural é a atitude do sujeito que ora e vê o terremoto acontecer e em seguida não ser tomado de empáfia, Paulo e Silas, eles não querem cobrar para eles aquele momento do acontecimento. Eles conseguem ali mesmo reconhecer que é o poder de Deus que está agindo. E por isso, eles se permitem adorar a esse Deus, servir a esse Deus. Paulo e Silas fazem, em momento algum, conexão entre o terremoto e a fé deles, ou qualquer ação deles, palavra deles. Apenas destacam que tudo aquilo que acontecia estava acontecendo para a honra e glória de Deus. E aqui fica uma lição para todos nós. Sobrenatural é encarar as oportunidades de graça que o Senhor nos concede a cada dia. E quantas são essas oportunidades? E como nós a temos recebido? Como nós temos aceito isso para a nossa vida? A graça de Deus não está em um evento em si, mas está realmente naquilo que o Senhor nos oferece a cada dia, da sua bondade, sua misericórdia, do perdão, da oportunidade de salvação. E nós muitas vezes não aceitamos. Deus tem usado meios diferentes para nos dar a graça dele, a salvação que precisamos. Amém. A pandemia que nós estamos enfrentando nesse momento difícil, que já vitimou mais de 2.500.000 pessoas em todo o mundo, só no nosso país são mais de 250.000 pessoas. Essa pandemia naturalmente não é promovida pelo nosso Deus, longe disso, mas Deus tem permitido. E se Ele está permitindo que isso aconteça em nosso meio, Ele não nos abandonou e Ele espera que nós compreendamos isso e possamos buscá-lo cada vez mais e possamos encontrá-lo em meio desses momentos difíceis. Se Paulo e Silas, estando presos, depois de açoitados, feridos, eles conseguem louvar e enaltecer o nome de Deus, querido amigo, querido irmão, você e eu também podemos, em meio a uma pandemia como essa, em momentos difíceis como enfrentamos, louvar a Deus, reconhecendo a sua bondade, as suas bênçãos, e poder com isso falar de Jesus para outras pessoas, para que então o mundo conheça esse Deus maravilhoso, que muito em breve vai voltar para nos buscar. Creia nisso. Amém. E prepare-se para esse dia especial com Jesus, como que nós teremos por toda a eternidade. Amém. Na experiência de Paulo e Silas, nós podemos extrair muitas lições para a nossa vida. Paulo e Silas, presos injustamente, açoitados em praça pública, detidos, impedidos
momentaneamente de falar do amor de Deus, de pregar o que está na Escritura Sagrada. Mas na prisão, eles não são impedidos de falar. Eles louvam, eles oram, eles testemunham. Você e eu estamos presos a algumas circunstâncias também, mas não somos impedidos de orar, de cantar, de testemunhar. Mas precisamos tomar a coragem, como Paulo e Silas tiveram naquela ocasião, de louvar o nome de Deus. Nós percebemos que aquela foi uma noite memorável, uma noite inesquecível, noite de vários eventos sobrenaturais, uma vigília de oração numa prisão, onde presos ignoram oportunidades de fuga. Naquela noite nós percebemos que carcereiros se prostram aos pés de sentenciados, clamando por salvação, e juízes se apressam para atender pessoalmente reivindicações de presidiários. Nós vimos ali naquele texto que aquele carcereiro, depois de ele ter visto a prisão, as cadeias se abrirem, imaginando que os presos pudessem fugir, lá no versículo 27 nós vemos que aquele carcereiro, ele tentou tirar a própria vida, mas Paulo bradou em alta voz, o texto bíblico no verso 28, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então aquele carcereiro, tendo pedido uma luz, ele faz de tudo para libertar Paulo. Ele começa a conhecer Paulo de um jeito diferente. Ele percebe na vida de Paulo que realmente eles estavam sendo injustiçados quando foram detidos, açoitados e presos. Nós percebemos naquela noite muitas coisas acontecendo. Teve, claro, um terremoto, nós já mencionamos, mas isso foi a coisa mais natural, porque sobrenatural de fato foi a manifestação gloriosa do poder de Deus na vida daqueles homens, agindo neles e a partir deles. E sabe, queridos, Deus hoje também quer fazer coisas incríveis em nosso meio, coisas sobrenaturais na nossa vida. Talvez nós estejamos esperando um grande acontecimento. Há pessoas que ainda não perceberam que o contexto pandêmico em que nós vivemos faz parte dos acontecimentos que indicam a proximidade da volta de Jesus. Nos últimos tempos surgiriam coisas difíceis, momentos difíceis, atitudes de pessoas difíceis, uma série de coisas iriam acontecer. Infelizmente nós temos percebido isso, mas nem todos estão compreendendo a luz da palavra de Deus. E nós precisamos perceber que o momento que estamos enfrentando, atravessando, é o momento de nos conectarmos ainda mais com Deus. É o momento de permitirmos que Ele faça os seus milagres sobrenaturais em nossa vida. O convite é: arrependam-se e busquem a misericórdia de Deus para trazer as suas vidas em alinhamento com a vontade do Eterno. Esse é o convite de Deus para todos nós, para refletirmos, para olharmos para dentro de nós mesmos, para olharmos para a nossa vida, para a nossa experiência, para a nossa realidade. E então, assim, olhando, fazendo essa autoanálise, essa reflexão, tomarmos uma decisão de nos voltarmos mais para o Senhor. Esse é um convite para você também que está em casa, de se entregar ao Senhor, de se voltar para Ele hoje, não deixando essa oportunidade passar, porque nenhum de nós sabemos o dia de amanhã. Hoje sim é uma ocasião oportuna para tomarmos a decisão de servirmos o nosso Deus. Amém. Paulo e Silas naquela noite nos mostram que a vida é muito mais do que o conforto do bem-estar dos nossos lares. A vida é muito mais do que ficar em casa jogado na poltrona, no sofá, assistindo algo confortavelmente. A nossa vida tem episódios como aquele que Paulo e Silas viveram, de estarem presos, de terem sido açoitados, de terem passado por momentos de injustiça. A vida de todos nós, se desejamos seguir a Deus fielmente, terá momentos em que estaremos na contramão e pagaremos um preço por isso. Mas Paulo e Silas também nos ensinam que vale a pena seguir esse Deus, porque a recompensa é maravilhosa. Amém. Muitas vezes na nossa vida, os insucessos da vida estarão no centro da vontade de Deus. Nós sonhamos, nós batalhamos, nós queremos conquistar algumas coisas, realizar algo, e muitas vezes isso acontece errado. E aí vem aquele insucesso e nós somos tentados a desistir, a reclamar, e muitas vezes temos que parar de refletir e perceber que, a despeito do insucesso, a vontade de Deus está acontecendo. Deus nos permite algumas coisas para o nosso bem. Amém. Precisamos extrair a lição correta, precisamos aprender a entender aquilo que Deus tem. São oportunidades.
O isolamento, portanto, que enfrentamos, essas dificuldades, não pode ser um motivo de nos afastar de Deus, de nos fazer desistir de lutar. Pelo contrário, tem de nos aproximar, tem de ser uma nova oportunidade que a gente possa encarar destemidamente, na certeza de que o Deus a quem nós servimos, Ele está no controle de todas as coisas. Existe um jargão, né? Uma frase popular, vamos falar Deus no comando. Já ouviu? Deus no controle. As pessoas falam com frequência, eu mesmo a uso também. Mas quando a faço, procuro refletir e entender que Deus, de fato, Ele está no controle de todas as coisas. No controle, no comando do universo. Agora, a pergunta é, Deus está no comando da sua vida? Da minha vida? A gente permite que Deus realmente governe a nossa vida? A gente permite que Deus realmente faça acontecer e a gente cumpra aquilo que é da vontade dEle? É uma reflexão que você e eu precisamos entender nessa manhã. O que aprendemos, portanto, com esses dois homens, é que podemos ser usados pelo Espírito Santo de Deus, a despeito de circunstâncias desconfortáveis que estivermos enfrentando. Como você está vivendo esse momento de isolamento, esse momento de distanciamento, esse momento da sua meia-noite, no momento quando você passa por dificuldades, como que você está vivendo, como você está enfrentando? Talvez eu esteja falando para alguém aqui ou que nos acompanha, que esteja passando por momentos difíceis, que esteja realmente à espera de algo sobrenatural na sua vida. Hoje mesmo, o Senhor quer fazer um grande milagre na sua vida. Talvez nós tenhamos, enfrentando essas dificuldades, tenhamos percebido que, de alguma forma, o coronavírus espiritual esteja atrapalhando a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com o Senhor. Talvez os sintomas como a falta de ar, os sintomas como como acontece na prática, né, daqueles que são vitimados por esse vírus, a debilidade, a fraqueza, as dores do corpo. Talvez espiritualmente falando, nós também estejamos tão debilitados que não tenhamos força sequer para segurar em nossas mãos a palavra do Senhor. Talvez estejamos nos sentindo tão fracos na fé, tão debilitados. O coronavírus espiritual tem atingido a cada um de nós de tal maneira que não tenhamos força suficiente para dobrar os nossos joelhos e orarmos ao Senhor. E nessa manhã Deus quer te livrar, querido amigo, querido irmão, desse momento difícil, dessa doença que acaba atrapalhando o seu relacionamento, a sua intimidade com o Senhor. Talvez as coisas sejam tão fortes que a gente não consiga cumprir aquilo que está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se meu povo orar. Talvez não estejamos buscando a Deus através da oração tanto quanto deveríamos, porque nós estamos atingidos por esse vírus mortal, esse vírus do pecado. Sabe, querido, o médico dos médicos está à disposição de todos nós. Amém. Jesus, o nosso Salvador. Diante desse cenário inusitado, diante das dificuldades que enfrentamos, coisas sobrenaturais, milagres, Deus quer realizar na nossa vida. Amém. O convite que eu faço para cada amigo, cada irmão que aqui está, e você que nos acompanha de casa também, permitamos que o Senhor realize o sobrenatural na nossa vida. Amém. Permitamos que o milagre de Jesus aconteça na nossa vida. Abramos o nosso coração para Ele, a nossa vida como um todo, permitindo que o Senhor adentre a nossa vida, permitindo que a vontade dEle se cumpra na nossa vida. Dessa maneira, ao darmos a oportunidade para Jesus, a liberdade para Ele, coisas incríveis vão acontecer na nossa vida e na vida de pessoas com as quais nós nos relacionamos a partir do nosso exemplo. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos ajudar a entendermos, a partir da Sua palavra, que Ele está assim no comando das coisas, mesmo quando passarmos por dificuldades. Que possamos orar mais, que possamos testemunhar mais, cantar mais, como Paulo e Silas fizeram naquela ocasião, para que pessoas conheçam o Deus maravilhoso, grandioso, que todos nós servimos. Que Deus possa abençoá-lo, que Deus possa ajudá-lo e que juntos possamos permanecer firmes, fiéis, até o dia da volta de Jesus. Esse é o meu desejo, é a minha oração. Amém. Nós vamos juntos então louvar o nome de Deus, cantando essa música de adoradores, um milagre. Peço Deus
Deus que fez o céu, Senhor do impossível, Rei de Israel. Porém confesso que pedi milagres que jamais me acontecerão. Já li no Salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas para me seguir por que o vale da sombra do Salmo está. Eu te peço um milagre de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre de aceitar que se faça a vontade do Pai. Entendemos esses milagres de Deus na nossa vida. Tu és o Deus que fez o céu, Senhor do impossível, Rei de Israel. Porém confesso que pedi milagres que jamais me acontecerão. Já li no Salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas vai me seguir porque o vale da sombra do Salmo está. Eu te peço um milagre de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre de aceitar que se faça a vontade do Pai. Qual é a sua oração? Peço um milagre de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre de aceitar que se faça a vontade do Pai. Que a vontade de Deus, o Pai, se faça que os seus milagres aconteçam em nosso meio todos os dias. Quero convidá-los para a oração final nesse momento. O nosso Deus, nosso Pai querido, obrigado, Senhor, porque Tu fazes milagres na vida dos Teus filhos. Obrigado, Senhor, porque a despeito de momentos difíceis, dificuldades, de isolamento, desse vírus que não vai embora, nós podemos perceber a Tua mão poderosa guiando todas as coisas. Pai querido, nos ajude a termos a mesma atitude de Paulo e Silas, como consideramos na reflexão bíblica dessa manhã. Eles que foram injustiçados, mesmo assim não se permitiram a Deus murmurar, mas oraram e louvaram o Teu nome estando numa cadeia. Que nos momentos mais difíceis da nossa vida, não paremos de buscar ao Senhor, de Te adorar, de Te servir, Pai. O mundo precisa conhecer a Ti para se preparar para a Tua volta, e nós queremos fazer parte da missão que o Senhor nos confiou. Por isso nós pedimos, Senhor, que nos dê a Tua paz, que nos dê a certeza de que Tu estás no comando de todas as coisas, que nos dê, Senhor, aumente a nossa fé, nos dê coragem suficiente para enfrentarmos as adversidades em Teu nome e podermos assim
abreviar a tua volta a este mundo. Amém. Pai querido, abençoe todos os queridos irmãos que aqui estão participando da adoração do Santo Nome aqui na igreja. Mas abençoe também, por extensão, as pessoas que estão em casa, se valendo dos recursos tecnológicos, estão adorando o teu Santo Nome conosco também. Amém. Abençoe cada família, Senhor. Atenda a necessidade de cada coração. Faça milagres na vida de todos os teus filhos. São bênçãos que nós solicitamos, não porque haja merecimento em nós, mas clamamos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.